Oi, pessoal! Hoje na nossa aula eu quero compartilhar com você uma história muito importante, que é a história da cruz, a história da verdadeira Páscoa. Eu sei que você já ouviu falar muitas vezes nessa história, porque eu mesmo já contei para vocês algumas vezes. Mas eu sei também que todas as vezes em que nós olhamos para a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus, nós temos algo novo, nós aprendemos algo novo. Então, do mesmo jeito, hoje nós vamos aprender alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Eu vou falar para vocês como tudo começou. Foi quando Jesus entrou em Jerusalém. Naquela época, Jesus era muito famoso, porque ele fazia muitos milagres. Olha só, não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha celular, não tinha YouTube, mas mesmo assim, Jesus era muito famoso, porque Jesus havia algo diferente. As pessoas sabiam que Jesus era o Filho de Deus, que ele fazia milagres, que alguma coisa acontecia de muito bom quando Jesus estava por perto. E isso fazia com que a fama de Jesus aumentasse por toda a região de Jerusalém, por toda a Judéia, Samaria. Isso fazia com que Jesus fosse muito especial. Só que também incomodava algumas pessoas e incomodava o sacerdócio de Israel, porque eles não queriam que Jesus fosse assim tão famoso. Eles não estavam gostando das pessoas ficarem em cima de Jesus. Como assim? Ele pode ser o rei de Israel? Como ele pode ser o filho de Deus? Então eles não entendiam, né? Eles não sabiam que Jesus era alguém tão importante. E todos os anos acontecia uma festa, que era a festa dos pães sem fermento. E não diferente, naquele ano, naquela época, estava para acontecer uma festa muito importante, que era a Páscoa, que era a festa dos pães sem fermentos. Como de costume, na época, todos os anos as pessoas se reuniam, elas faziam uma mesa com tudo que tinha direito, era até um pouco de simbologia. Havia ervas amargas para lembrar o povo de Israel que foi retirado da escravidão. Havia os pães sem fermento, sucos de uva e também havia um cordeiro. Todos faziam, né, nessa preparação, pegavam um cordeirinho, o mais bonitinho, sem manchas, e matavam um cordeiro, derramavam o sangue para que o sangue pudesse purificar as pessoas de pecado. Naquela semana havia uma ansiosidade no coração de Jesus. Ele queria sentar logo com os seus amigos, se reunir com os discípulos, porque ele tinha algo muito importante para contar a eles. E naquele dia, Jesus pediu para os discípulos se reunirem, fazerem os pães sem fermento, porque aconteceria um jantar, a ceia de Jesus. Jesus estava querendo muito cear com seus discípulos. Olha só o que aconteceu naquela noite, naquele dia. Jesus ensinou uma coisa muito legal. Quando os discípulos chegaram, eles estavam cansados, haviam andado muito tempo. E Jesus estava esperando os discípulos com uma bacia de água, porque Jesus lavou o pé de cada um. Ele estava querendo ensinar para sermos humildes, para amar uns aos outros, para cuidar uns dos outros. Olha como Jesus não se cansava de fazer boas coisas. Ele ensinava todos os dias, todas as vezes, ele ensinava como tínhamos que nos comportar. E aí, naquele jantar, Jesus explicou para os discípulos que algo de muito ruim aconteceria com ele, mas que era da vontade de Deus e que eles não deveriam temer. Tinha um ali, naquela mesa, que trairia a Jesus. Quando Jesus disse isso, todos ficaram sem saber o que tinha acontecido, o que estava acontecendo, o que ia acontecer. Ficaram temerosos porque eles pensaram: será que vai ser eu? Será que eu que vou trair a Jesus? Jesus não falou quem era, mas Judas estava sentado ali e ele sabia que era ele, porque antes disso
Judas já tinha se juntado com os sacerdotes daquela região, com os fariseus, e tinha combinado de entregar a Jesus. Sabe por quanto? Por moedas de prata. Ele queria entregar a Jesus por causa de dinheiro. Olha só, Judas não pôde aprender nada daquilo que Jesus ensinou, porque Judas deixou com que o mal entrasse no coração dele. Mas naquela noite, antes disso acontecer, Jesus explicou duas coisas que é muito importante. E vocês sabem o que é. Uma das coisas era sobre o pão. Lembra que eu falei o pão sem fermento? Esse foi o pão que Jesus preparou e disse que esse pão, ele repartido para cada um, significava o corpo de Cristo. Olha só, o corpo de Cristo repartido por vós. Repartido um pedaço para mim, para você, para o seu amigo, para sua mãe, para todos os discípulos. Jesus cortou, repartiu o pão e disse que o pão significaria o corpo de Cristo, que é entregado por cada um de nós, que é repartido por vós. E da mesma forma, Jesus disse que o suco de uva, ele também representava alguma coisa, representava o sangue de Cristo, que é derramado por nós para purificar os nossos pecados. Naquela noite, os discípulos estavam muito confusos, porque eles comemoravam a festa da Páscoa, mas nunca tinha sido assim, daquela forma. E Jesus disse que seria a última vez que cearia com eles, mas que todos os anos eles deveriam se lembrar disso e fazer exatamente isso. Todas as vezes que se reunirem, era para lembrar que o corpo de Cristo foi repartido por nós e que o sangue de Cristo também purificou os nossos pecados. Depois daquela janta, depois daquele banquete, Jesus falou que ia para o Monte das Oliveiras para orar. E assim, os discípulos foram com ele. Lá, Jesus estava triste. Jesus estava temeroso, estava orando. Ele sabia que a vontade de Deus era que ele fosse para a cruz, que ele morresse pelos nossos pecados. Só que mesmo assim, Jesus ele era também homem, né? Ele deveria estar com medo, mas Jesus era obediente a Deus e não havia nele pecado algum. Como Jesus era obediente, como às vezes nós queremos ser parecidos com Jesus, mas como é difícil obedecer, né? Misericórdia, nós temos que pedir para que Deus nos abençoe para sermos parecidos um pouquinho assim, olha, com Jesus. Naquela mesma noite, depois que Jesus orou, chegou Judas Iscariotes com vários soldados para prender a Jesus. Quando os discípulos foram atacar e falaram, não vamos levar o meu rei, o que aconteceu? Jesus falou, não, essa é a vontade de Deus. Era a vontade de Deus que Jesus morresse na cruz por mim e por você. E tinha que ser assim. Ele teve que sofrer, ele foi julgado como alguém que tinha feito qualquer outra coisa, ele foi julgado como um bandido, como um assassino, ele foi julgado junto com outras pessoas que tinham cometido alguma coisa. Mas e Jesus? Jesus cometeu alguma coisa? Não, não havia pecado em Jesus, não havia acusação sobre Jesus, mas mesmo assim, Jesus foi morrer na cruz para salvar a mim e a você. E aí, quando Jesus foi crucificado, o véu foi rasgado de alto a baixo. E aí liberou assim o nosso pecado. Por quê? Quem era para estar naquela cruz hoje? Eu? Você? Sim. Nós deveríamos ter morrido, porque quem peca somos nós. Jesus havia pecado? Não. Havia pecado em Jesus? Não.
mas mesmo assim, Jesus se entregou por nós. E depois de todo esse sacrifício de Jesus, que foi muito, muito, muito doído, havia um homem que se chamava José. Ele trabalhava lá para Herodes, né, que foi o rei que mandou matar Jesus, mas ele não concordava com isso. E ele era um bom homem, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele pediu que o corpo de Jesus fosse entregue para ele, para que ele enrolasse em lençóis limpos e o sepultasse. Depois, olha o que aconteceu. Era sábado. Eles não podiam fazer nada. Ninguém trabalhava no sábado, né? Só que passado, depois de 3 dias, 3 mulheres foram levar até o túmulo de Jesus uns essêncios, alguns perfumes, porque elas queriam ver. Elas amavam a Jesus, elas também eram seguidoras de Jesus. Elas foram visitar o túmulo de Jesus. Quando chegou lá, o que aconteceu? Estava vazio. A pedra que estava no túmulo de Jesus tinha sido removida. Quando elas olharam, não havia nenhum corpo, só tinha lençol lá. De repente, ó, ei, quem que estava falando com elas? Era um anjo. Sim, era um anjo. Sabe o que o anjo falou? Não estou entendendo. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Que coisa linda! Jesus estava vivo. Jesus ressuscitou ao 3º dia. Por quê? A morte pôde detê-lo? Não, a morte não pôde deter a Jesus, porque ele é sim o Filho de Deus. E hoje ele está vivo. Elas saíram desesperadas, querendo contar para todo mundo o que tinha acontecido. Muitos não acreditavam, né? Porque mulher naquela época não tinha muito a voz. Só que eles puderam provar, porque depois Jesus apareceu para os seus discípulos. Apareceu mais de uma vez e contou que agora ele estaria com o Pai, que ele havia vencido a morte e que agora ele moraria com Deus, prepararia um lar para nós. E assim nós ficaríamos aqui com o Espírito Santo de Deus e que não devemos temer o mal, porque Jesus estaria conosco. Só que Jesus também está no céu, preparando um lugar para nós, porque um dia, olha o que ele prometeu. Ele prometeu que um dia viria nos buscar. Olha que maravilhosa essa história de Jesus. Essa é a Páscoa. Então a gente não pode esquecer que o pão representa o corpo de Cristo e o suco de uva representa o sangue de Cristo. E Jesus disse para os discípulos naquela ceia que nós deveríamos nos lembrar disso e contar a história da cruz. Quantos anos isso já não se passou? Se passou muitos anos. E mesmo assim, a história da cruz continua sendo falada. Foi muito bem falada pelos discípulos. Os discípulos contaram para todo mundo, até que chegou em mim, até que chegou em você, através da palavra de Deus. Então nós sabemos que Jesus vive, que ao 3º dia Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus venceu a morte e que a morte de Jesus representou o preço do nosso pecado, de todos os erros que eu cometi, de todos os erros que eu possa ainda cometer, de todos os erros que você cometeu, de todos os erros que você ainda pode cometer. Nós sabemos que Jesus nos limpou, mas também devemos nos arrepender dos nossos pecados, porque só a morte de Jesus, sem um coração arrependido, não adianta. Nós devemos reconhecer que Jesus é o nosso Salvador, que Ele morreu para nos salvar. Então, reconhecendo isso, nós podemos contar para outras pessoas,
porque nós queremos que todos saibam que Jesus vive. E hoje a nossa cruz está vazia, porque Jesus é a esperança. Jesus venceu a morte e a cruz, ela permanece vazia, porque Jesus vive. Olha que importante essa história. E hoje à noite você vai participar da ceia de Cristo. Nós vamos lembrar juntos sobre o corpo de Cristo, que é partido para mim, partido para você, e o sangue de Jesus, que é derramado sobre todo o nosso pecado. Então hoje você vai sentar com a sua família e vai participar dessa ceia. E eu também estou morrendo de saudade de vocês. Espero poder ver vocês o próximo mês. Um grande beijo!